Uma outra ferramenta da qualidade bastante utilizada e muito importante é o diagrama de dispersão. Vejamos, quando estamos avaliando processos, estamos trabalhando com variáveis. Essas variáveis têm valores numéricos. Bom, quando nós trabalhamos com duas ou mais variáveis, pode ser que exista uma correlação entre essas variáveis ou não. Quando trabalhamos com duas variáveis, estes valores numéricos formam pares ordenados, que são pontos no gráfico. E ao olhar para o gráfico, frequentemente nós conseguimos tirar algumas conclusões, talvez até obter uma equação que correlacione essas variáveis. E é isso que nós vamos ver aqui nesta aula de diagrama de dispersão. Bom, quando nós lançamos esses pares ordenados, eles vão estar lá no gráfico e podemos solicitar uma linha de tendência, ou seja, estes pontos tendem a representar o quê? Que tipo de relação? E essa linha de tendência ela pode ser exponencial, linear, que é a mais utilizada, logarítmica, polinomial. Bom, vamos ver a linha de tendência linear. Em qualquer caso, existe sempre um coeficiente de determinação, simbolizado por R2, que nos permite verificar se aquela linha de tendência está muito bem ajustada para aqueles pontos ou não, se está muito afastada. Ou seja, quão fidedigna é a correlação entre essas variáveis. Quanto mais próximo de um, melhor será a correlação entre as variáveis. Vejamos. Observem que aqui eu tenho um conjunto de pontos, tem aí uma linha. Já só de olhar, já podemos dizer, parece uma reta. E, de fato, ao solicitar uma linha de tendência linear, vemos que o R2 é 0,9948, ou seja, bastante próximo de 1, o que significa que realmente essas duas variáveis estão correlacionadas linearmente. Agora, mais do que isso, quando você pede a linha de tendência, e aí no caso eu dei uma olhada, eu falei, deve ser linear. Porém, mais do que isso, eu posso, veja, solicitar para que a equação seja exibida no gráfico. E aí, realmente, olha, além do R2, eu tenho aqui a equação. Y igual a 0,7169x mais 0,7548. Portanto, observem, agora que eu sei que essas duas variáveis estão bem correlacionadas, que é uma relação linear, o R2 bastante próximo de 1, e eu tenho a equação, eu posso, por exemplo, extrapolar para outros valores da variável independente x, qual será o valor correspondente da variável dependente y? Ou ainda, determinado valor da variável dependente y foi obtido a partir de que valor da variável independente x? Ou seja, é uma equação que eu posso utilizá-la tranquilamente. Observe que nem sempre a correlação é positiva, como o exemplo anterior. Uma correlação positiva significa que à medida que o x aumenta, o y aumenta também. Poderia ser negativa. À medida que o x aumenta, o y vai diminuindo. Esse conjunto de pontos aí também me sugere que seja uma correlação linear. E, de fato, quando eu solicito a linha de tendência, aparece essa linha tracejada. O R2 é 0,9694, também bastante próximo de 1, um pouco menos do que no caso anterior, mas ainda assim, né? E tem a equação y igual a menos 0,5902x mais 56,726. Tem aí a equação que correlaciona essas duas variáveis. Mas pode também haver um caso como este aí. Eu tenho aí uma nuvem de pontos dispersa e já o meu feeling já me diz,
Essas variáveis não têm nada a ver uma com a outra. De fato, eu posso pedir uma linha de tendência, o Excel até coloca uma linha de tendência, porém, quando você calcula o R2, você vê que é 0,0309. É muito próximo de zero, dizendo para você, ó, esses pontos aí, essas duas variáveis não têm nada a ver uma com a outra. Pode acontecer, né? E neste caso, veja, tem este conjunto de pontos aí. Qual será a correlação? Não me parece que seja uma correlação linear, mas vamos ver. Se ela fosse linear, o R2 seria 0,8131. Ah, próximo de um, mas não muito. E a equação seria essa aí. Y igual a 0,0616x mais 1,2707. Mas vimos que o R2 não está legal, não. Então, eu posso pedir aí, veja, posso pedir uma correlação linear, foi o que eu tentei, exponencial, logarítmico, polinomial, por exemplo. Vamos ver se isso aí corresponde a uma correlação polinomial. E aí eu posso até escolher o grau, de segundo grau, beleza? Já vemos então que tem um R2 melhor, mais próximo de 1, 0,9481, né? E tem aí a equação da parábola. Já está mais próximo de 1, já tem uma correlação melhor. Mas será que esta é a melhor correlação? Vejamos. Se eu pedir agora uma correlação logarítmica, observe como o R2 aí é 0,992. Melhorou muito, está mais próximo de 1. E aí eu tenho também a equação. Y igual a 0,5025 log neperiano de x mais 0,8659. Então, aí eu tenho a equação de uma correlação, né, logarítmica bem mais próxima. Posso, portanto, a partir daí extrapolar e obter valores de y em função de x ou vice-versa. Perfeito? Mas, um cuidado a ser tomado. A diferença entre correlação e causalidade. Porque muitas vezes você tem variáveis que são correlacionadas, mas que uma não causa a outra, não tem uma relação de causa e efeito. Vejamos alguns exemplos. Chá verde emagrece? Eventualmente, alguém pode achar que chá verde emagrece, vou começar a tomar chá verde e vou monitorar. E aí, a cada semana, vai anotando seu peso e pode ser que ocorra. Realmente, veja aqui, correlação linear, por exemplo, né? À medida que as semanas passam, eu estou emagrecendo. Então, o chá verde emagrece. Será mesmo? Note que pode haver uma correlação, mas não necessariamente uma causalidade, ou seja, não é o chá verde que faz emagrecer. Quem quer emagrecer e começa a tomar chá verde, provavelmente vai comer menos açúcar, menos gordura, vai fazer algum tipo de exercício, né, caminhadas, etc. Então pode haver a correlação, mas não a causalidade. Vou dar um outro exemplo, bastante doméstico. Há tendência de acelerar perto do quebra-mola? E isso aí ocorre frequentemente quando eu estou dirigindo, minha esposa do lado, e quando eu me acerco de um quebra-mola, minha esposa puxa minha orelha e diz assim: toda vez que você se aproxima de um quebra-mola, você acelera. E eu digo, não é bem assim. Há correlação, mas não há causalidade. Ou seja, eu não acelero porque estou perto do quebra-mola. O quebra-molas é que é colocado aí porque este é um trecho onde há a tendência de acelerar. Você não vê um quebra-molas, por exemplo, colocado numa ladeira subindo, né? Porque não há tendência de acelerar aí. Vai ser colocado onde há tendência de acelerar. Então, eu acelero e aí vejo o quebra-mola e desacelero. Então, há a correlação, mas não há a causalidade. Ou seja, eu não acelero por causa do quebra-mola. O quebra-mola não me faz acelerar. Ele é colocado aí porque este é um ponto onde há tendência de acelerar. Então, é importante, além de utilizar o Excel como ferramenta para estabelecer a correlação,
fazer sempre esse questionamento. Será que é apenas uma correlação ou há alguma causalidade?